Boa noite. Tudo bem? Tranquilo? Bem, pessoal, eu estou terminando de corrigir ali o trabalho 2, né, que vocês me entregaram na terça-feira. E são uns detalhezinhos ali. E, bom, quero só fazer um comentário. A maioria do pessoal conseguiu realizar, né, corretamente os cálculos. As pessoas não entregaram, né, tiveram dificuldade. Então, assim, a minha sugestão, né, em relação a esse problema, né, que de repente é uma questão de organização, né, vocês têm que ter um sistema, né, para gerar os arquivos em formato PDF. Né, até expliquei na terça-feira, vocês podem usar a planilha e da planilha exportar para um arquivo, né? Então, esse tipo de recurso é interessante aprender a fazer, né? Expliquei isso na terça-feira. E procure se organizar assim, né, com antecedência, para entregar os trabalhos. Os trabalhos têm sido mais, assim, com prazos mais curtos, também são trabalhos relativamente simples, né? E o objetivo é exatamente a gente manter, assim, né, as avaliações de modo continuado, assim, aí né, as atividades não vão ser tão longas, as atividades de avaliação não vão ser tão longas, não vão ser tão custosas, devido a ter uma frequência maior, né? Então é preciso se organizar aí para conseguir, né, dar a resposta ali, entregar os arquivos, né, e eu peço a compreensão de vocês que eu não tenho condições de receber os arquivos fora do ambiente do Moodle, porque depois eu não consigo achar as coisas, aí vai desorganizar minha rotina de trabalho, que é cheia de compromissos também, né? Então, realmente, eu vou receber os arquivos das atividades de avaliação no ambiente do Moodle, tá, pessoal? Então, procurem se organizar para, né, tentar responder, né, desta forma. Eu também tenho prazos, tenho compromissos, tenho uma série de atividades, então é tudo encadeado, certo? Então peço que vocês se organizem para tentar responder as atividades de avaliação e entregar as respostas lá no Moodle. Eu apresento aqui algumas alternativas, né? Vocês não têm a obrigação, não é obrigatória a utilização das planilhas do Excel. Vocês podem usar uma calculadora, por exemplo, né, para fazer os cálculos, tá? Então, né, uma vez que eu apresento as fórmulas, uma vez que eu apresento, né, as etapas do processo, o dispositivo, né, que vocês usarem para fazer os cálculos é uma escolha de vocês. Tá? Em nenhum momento está dito que vocês têm que usar este ou aquele programa, uma planilha do Excel. Vocês podem usar uma calculadora e fazer tudo na calculadora, registrar para mim, tá tranquilo. Tá?
é que a planilha tem alguns recursos, eu me refiro à planilha do Excel, alguns recursos que otimizam, né, o processo. Então, se a gente conseguir se organizar digamos assim, tirar proveito desses recursos, bom, tanto melhor, né? O recurso está ali para a gente, né, poder extrair, o que ele oferece de melhor, né? No caso da planilha, os cálculos repetitivos podem ser efetuados, né, de modo que o esforço computacional seja minimizado, né? Bom, na terça-feira eu comentei com vocês, né, que nessa semana começaram as avaliações da disciplina de graduação. Então, eu peço que, na medida do possível, vocês, né, usem lá um pouco do seu tempo para responder, né, as diversas disciplinas nas quais vocês são matriculados. Para cada uma delas tem um questionário, né? A Pró-Reitoria de Graduação solicitou, através de e-mail, para a comunidade acadêmica que, né, os alunos procurem responder. Isso é uma questão institucional bastante importante para a universidade, né, o preenchimento daqueles questionários por parte dos estudantes, para a gente saber, né, a gente ter uma ideia da percepção que vocês estão tendo das diversas disciplinas, né, em relação aos conteúdos, atividades dos professores, os recursos usados, enfim. Né. Bem, então, pessoal, eu estava olhando o nosso cronograma, né, nosso próximo assunto, nosso próximo ponto é a discussão das técnicas de interpolação. Né? Então, o que nós já fizemos? Né? O que nós já apresentamos aí nesses primeiros 2 meses de aula, agosto e setembro? Tá? A gente fez um estudo, né, das questões relacionadas à teoria dos erros, problemas como cálculo de somas de séries, representação de números de diferentes bases, as representações dos números em sistema de ponto flutuante que originam eventualmente algum erro, né, no uso de um computador, de uma máquina de calcular. Acho que tem. Depois nós vimos os métodos de resolução de equações e fizemos uso dos recursos gráficos, né, do site da Wolfram para localizar raízes. Vimos o método da bissecção e o método de Newton-Raphson, que é baseado no quociente dos valores da função e da derivada primeira, né, na forma iterativa, aquele termo que é, digamos, a diferença entre o xk mais 1 e o xk, né, que é o valor da função no ponto xk dividido pela derivada da função no ponto xk. Vimos dessa forma, vimos vários exemplos e vimos que o método Newton-Raphson tem a característica de ser um método de convergência quadrática e que se a semente, né, se a aproximação inicial for escolhida de modo adequado, os pontos da sequência gerada pela fórmula iterativa são convergentes para a raiz da função que se encontra num determinado intervalo. E depois vimos ali a descrição do método de Gauss para a resolução de sistemas lineares e a descrição dos métodos iterativos para a resolução de sistemas lineares. Né? Então nós vimos 3 métodos. O método de Gauss, que é um método direto, né, e apresentei lá numa aula quando é que um sistema é impossível, quando é que o sistema é possível determinado e quando é que o sistema é possível e indeterminado. E dos métodos iterativos, Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel, né, apresentei as fórmulas iterativas, as diferenças na formulação e resolução de um exemplo 2x2 e depois de um exemplo 3x3. Ambos os métodos foram utilizados na resolução destes problemas. Nós observamos, então, a convergência para a solução exata do sistema. Então, na aula de hoje, pessoal, eu vou apresentar... Eu vou apresentar eu trabalho o dia inteiro e eu tenho problema assim. Da interpolação. Eu pego, eu faço tipo aquelas leituras dinâmicas. Pode fechar o microfone, por favor. Eu vou apresentar para vocês o problema da interpolação, que é um problema que tem uma formulação geral,
né? E depois a gente vai, digamos, olhar com mais detalhe para um caso particular de técnica de interpolação, que é a chamada interpolação polinomial. Então a gente vai ver que existem também diferentes maneiras de ser implementada, né, a técnica da interpolação polinomial. Tá? Também conversei com vocês sobre a questão da reorganização dos vídeos, né, que agora estão numa única playlist lá no... E o link lá no Moodle é apenas um, né? Então vocês entram ali na playlist e vão aparecer, né, todos os vídeos que já foram publicados, né? Certo? Então isso vai minimizar, né, a necessidade de comunicação mais frequente. Eu não vou precisar mandar link a toda hora. Então o link lá é só vocês acessarem ali. Tá? Eu vou até mostrar para vocês aqui. Ó. Aqui, ó, pessoal, ó, vocês entram aqui, ó, agora as videoaulas só tem aquele link, né? Então vocês vão entrar ali, cálculo numérico. Ó. Então, vai aparecer essa playlist, é um canal do YouTube, né, onde eu tenho as playlists lá das disciplinas que eu trabalho aqui na graduação, né? Então, o último que foi publicado foi o de métodos interativos, que nós vimos na semana passada, o da terça-feira agora, que foi dia 29, ainda não foi publicado. Então o que eu vou fazer? Geralmente eu vou fazer isso, eu vou publicar de 2 em 2, né? Vou esperar a aula de terça e quinta-feira, aí publico os 2 vídeos, né, após o processamento do vídeo da quinta-feira. Tá? Aí fica mais fácil aqui. Né? Então eu vejo que está aqui, ó, por data e por assunto, né? Certo? Então tem bastante... aqui, ó, dia 29 já está aqui, ó. Aqui, ó. Até nem me lembrava mais, já publiquei aqui, ó. Vou botar lá em cima, ó. Tá ali, tá? Muito bem. Então, pessoal, eu vou falar para vocês sobre a questão da interpolação. Então, esse problema, o nome é interpolação, é usado porque é dado um conjunto de pontos, né, e a gente vai querer inserir uma informação entre os pontos dados, tá? Existe uma técnica que chama extrapolação, né? Quando tu quer, por exemplo, fazer uma estimativa do que vai acontecer no futuro. Tá? Isso não é interpolação. A interpolação, tu tem dados, por exemplo, tu quer saber um dado intermediário da população entre 2 anos lá em que o censo foi realizado, né? Em anos passados, por exemplo. Tá? Então, vou formular isso de modo mais objetivo, que é da seguinte forma, né? Então, dados n mais 1 pontos, e esses n mais 1 pontos vão ser identificados como pares ordenados, né? Então, o índice vai começar em 0, então tu terá um ponto x0, y0, um ponto x1, y1, e depois, eventualmente, um x2, y2, etc., até um certo x índice n, y índice n. Tá? Esse n aqui é um número natural, né? E o y, n, é igual à função no ponto xn. Tá? Na verdade é yi, né? Depois eu corrijo aqui. Tá? E o objetivo, então, eu quero calcular o valor da função num ponto x asterisco, onde esse x asterisco está entre x0 e xn. Então, por que isso? Né? Por que avaliar ou calcular uma função desta forma? Tá? Vocês deveriam se perguntar, mas por que alguém faria isso? Né? Qual seria a necessidade de fazer isso? Esse tipo de aplicação é muito útil e hoje é usado em muitas áreas do conhecimento, na economia, na biologia,
nas diversas áreas de engenharia, na física, na química, né, nas ciências sociais. Isso ocorre onde a lei da função é desconhecida. Por exemplo, imaginem uma função que descrevesse a população de um país, né? Não existe uma função matemática suficientemente conhecida que nos dê exatamente qual é o comportamento, quais são qual é o total, né, número de habitantes de um país ao longo do tempo, em qualquer instante. Tá? Essa função ela não é conhecida. Né? Ou se a gente pegar, por exemplo, o número de pessoas infectadas por uma doença contagiosa, como, por exemplo, a Covid-19. Né? Não existe uma tal lei suficientemente clara para a gente dizer, ó, é a lei que dá essa quantidade é tal. Né? Então, às vezes, a lei é desconhecida, às vezes a lei é muito complicada, existem muitas leis matemáticas, né, de grande complexidade, por exemplo, funções do tipo logaritmo, exponencial, ou funções de Bessel, de primeira espécie, segunda espécie, funções de cosseno de Fresnel, seno de Fresnel. Né? São inúmeras as funções matemáticas que têm leis que são tão difíceis, né, que nem são conhecidas do grande público. Né? Então, às vezes, avaliar essas funções em certos pontos acaba se tornando muito difícil e muito caro. O que eu quero dizer com muito caro aqui, pessoal? Esse muito caro pode ser algo que seja, em termos economicamente inviáveis, né, de um custo muito elevado, ou então muito caro no sentido de que podem ser atividades até mesmo perigosas, né? Pode representar um perigo para a pessoa que vai exercer um certo cálculo. Tá? Imagine, por exemplo, calcular a pressão atmosférica numa profundidade debaixo d'água, por exemplo, a 200 metros. Né? Isso é uma coisa complicada, é arriscado ir a 200 metros abaixo do nível da água. Né? Imagina uma pessoa que está no mar, lá que tem que calcular a pressão atmosférica a 200 metros abaixo do nível do mar. Né? Isso é perigoso, né? E custa caro fazer isso. Tá? Então, em alguns casos, né, é muito melhor fazer através de uma interpolação do que a pessoa ir lá e medir. Né? Então, eu vou mostrar outros exemplos aqui. Então, alguns exemplos, né, de problemas que acabam se tornando importantes do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista da pesquisa, né, de diversos problemas, o uso da interpolação. Vamos supor que eu queira calcular a população de um país num determinado ano. Né? Isso aqui, quer ver? Imagine, eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui tem o gráfico, que tem lá no IBGE, tá? Que tem, por exemplo, aqui os dados, né, da população brasileira em diversos anos anteriores a 2010. Tá? Então aqui vocês têm, nessa linha preta aqui, a população total do Brasil em diversos anos. Por exemplo, em 1960, a população brasileira total é 70.992.000 pessoas e uns quebradinhos. Né? Essa população se dividia em 38 milhões de pessoas consideradas população rural e 32 milhões população urbana. Aí vejam a evolução no tempo. A população urbana foi crescendo, né? Hoje, em 2010, né, hoje, né, não, mas há 10 anos, a população urbana no Brasil chegava a 160 milhões de habitantes, enquanto a população rural caiu para 29 milhões de habitantes. Né? Então, o que isso implica? Né? Implica em mudanças de políticas públicas, porque tem muito mais gente morando nas cidades, né? São pessoas consideradas como habitantes da população urbana. Né? Então, essas pessoas precisam de acesso a saneamento básico, né? Escolas, transporte, né? Que na população rural é de forma diferente. Não que a população rural não tenha direito a saneamento básico. Tem, claro que tem, né? Só que a estrutura é diferente. Né? Os custos são menores porque as pessoas moram, né, em lugares mais espaçados. Né? A densidade populacional, geralmente, da população rural é menor
do que nas grandes cidades, né? Claro que existe a população urbana dos pequenos municípios também, né? Não tem dúvida sobre isso, mas esse gráfico é um indicativo, né, de que hoje no Brasil a maior parte da população, 80% aproximadamente, ou mais já, né, porque nós estamos em 2020, é urbana. Então isso é um dado muito importante para o planejamento, né, das ações, né, dos municípios, dos estados, do próprio governo federal. Então, se vamos supor lá que um município lá, né, quisesse saber a sua população lá no ano de 1995, vejo que nesse censo aqui, ó, tem população em 91, onde foi feito um censo, e em 2000, né? Então, se eu quiser saber um dado aqui entre 91 e 2000, eu tenho que fazer uma interpolação, tá? Então, essa é uma situação bem prática, né, de aplicação desse conceito da interpolação. A cotação de uma moeda, né, bom, todo mundo que trabalha ou que tem, né, algum interesse no funcionamento da economia do seu país, né, sabe que no caso do Brasil, por exemplo, né, a nossa moeda ela tem um poder de compra, e quando comparada com outras moedas, né, de outros países, a gente percebe que a nossa moeda, o real, né, frente a outras moedas, tem uma cotação bem abaixo, né? Então ela está, digamos assim, ela é uma moeda que não tem muita competitividade quando comparada com algumas outras, né? E claro que comparada com outras, ela é uma moeda forte. Então depende de com quem a gente compara, a gente vai observar que o real, comparado com certas moedas, é uma moeda fraca, e comparado com outras, o real é uma moeda forte, né? Mas, em geral, com as economias mais desenvolvidas, né, a cotação da nossa moeda, frente ao dólar e ao euro, por exemplo, é uma cotação que nos diz que é caro para nós, né, comprar artigos em dólar ou em euros, né? Se a gente quiser importar um produto, e isso é muito importante para muitas empresas, né, que precisam de seus insumos ou até de maquinaria importada, né, os custos acabam sendo mais elevados também por causa da cotação da moeda. E às vezes quando a gente faz uma compra no cartão de crédito, por exemplo, né, a compra ela vai ser paga de acordo com a cotação da moeda numa certa data, e às vezes para calcular essa cotação, né, as empresas administradoras usam a interpolação, né, de vários dados, né, uma cotação média para poder fazer o cálculo do custo para o consumidor. Um outro exemplo muito importante, né, principalmente para nós que moramos em uma cidade grande como Porto Alegre, é calcular a concentração de um poluente no rio. A gente sabe que muitos rios que cortam as grandes cidades, como por exemplo Porto Alegre, né, tem muitos rios que acabam se tornando poluídos, né, com o passar do tempo, devido a grande deposição de resíduos, né, que não são tratados muitas vezes e são despejados de forma inadequada nos rios. Então é necessário, para fazer um estudo, né, de como é que vai fazer para despoluir um rio, tu tem que saber o que tem lá dentro, né? Então tem que fazer um estudo da concentração de certos poluentes para poder fazer um planejamento, por exemplo, de como despoluir um rio. Então tu tem que fazer uso de certas técnicas de interpolação para fazer essas medições, né? E isso pode ser caro, né, e até perigoso, né? Um outro exemplo muito importante, né, para quem gosta de problemas de geografia, para quem gosta de se informar sobre certas questões ligadas ao conhecimento, né, da geografia do nosso país, por exemplo, como é que se mede a altitude de um pico, né? Eu cito aqui o pico da Neblina, que fica no Amazonas, né? Esse pico, ele é um pico que é o mais alto do país, ó, e veja o que está escrito aqui, né, no site que eu achei, ó, que está dito lá que o pico da Neblina, que fica no norte do estado do Amazonas, fica quase na divisa do Brasil com a Venezuela, é o ponto mais alto do Brasil, que tem 2.995,30 metros de altitude, tá? Segundo os dados do IBGE de 2015. Aí vocês poderiam se perguntar assim, tá, mas como é que foi lá uma pessoa e mediu essa altitude, né?
certamente não é com um instrumento de medição muito simples, né? Como é que era feito isso até pouco tempo, né, pessoal? Até ali, mais ou menos, nos anos 80 do século passado, né? Uma das técnicas de medição da altitude desses picos, para vocês terem uma ideia, né, de como essas coisas eram feitas com barômetro. Tá? Então, as pessoas levavam um barômetro lá no ponto mais alto da montanha, né, e mediam a pressão lá durante vários instantes diferentes. Tá? Por que isso? Porque o barômetro, que é um instrumento que mede a pressão atmosférica, ele permite ter uma ideia da altitude do ponto, porque a pressão atmosférica ela varia com a altitude, né? Para quem já estudou isso, sabe que em pontos mais altos, né, mais afastados aqui da superfície terrestre, o ar se torna mais rarefeito, né? Quanto mais alto for o ponto, mais rarefeito é o ar. Quem já assistiu algum filme sobre as aventuras que os montanhistas fazem para subir no Everest, né, sabe que uma das grandes preocupações dos alpinistas é o fato do ar ser rarefeito, né? À medida que ele vai passando dos 4.500, 5.000 metros, 6.000 metros, até chegar perto dos 8.000 metros, o ar se torna muito rarefeito, né? E exige, né, um grande esforço dos alpinistas para vencer aquelas distâncias que até não são tão grandes, né? São, às vezes, para percorrer 4, 5 metros, o cara faz um esforço gigantesco, né? Porque o oxigênio, né, ele é muito rarefeito. Acontece aqui com os jogos dos clubes brasileiros, quando disputam torneios aqui na Bolívia, no Equador, né, que jogam em algumas cidades que ficam a 3.600 metros acima do nível do mar. Então, se o ar se torna rarefeito, a pessoa tem dificuldade para respirar, né? Então, imaginem, para medir a altitude desses picos, o que as pessoas faziam? Elas levavam um barômetro. Imagina levar um barômetro até 2.900 metros, né? Então, isso era uma atividade de risco, né? Uma expedição que custa caro, evidentemente, que não podia uma pessoa ir sozinha, tinha que uma equipe, então, levar alimentação, levar equipamento, levar barraca, não sei o quê, né? E, além disso, em lugares muito afastados, né? Lugares muito isolados. Imagina na divisa do Brasil com a Venezuela, então é lá dentro do Amazonas, né? Uma região inóspita que tem pouca infraestrutura, né? No caso do Pico da Neblina. E no caso do Pico do Everest, por exemplo, bom, esse nem se fala, né? Então, esse tipo de medição, hoje, ela foi substituída por um outro sistema, que é baseado no GPS, né? O GPS, ele pega diversos pontos de referência sobre a superfície do planeta, faz uma triangularização, constrói vários triângulos e insere aquele ponto, né? E aí consegue fazer a medição com até bastante qualidade, né? Isso torna o cálculo mais seguro, porque as pessoas não estão lá fazendo medições, né? Não correm risco de vida e, embora não seja barato, né? Tem que ter satélite, tem que ter processamento, tem que ter computador, tem que ter pessoal, então não é barato fazer esse tipo de coisa, mas pelo menos, né, é mais seguro e produz dados com mais qualidade, né, com mais precisão e mais exatidão, né? Esse é um exemplo super importante, né, para as cartas de navegação aérea, né? Um avião saber que tem uma montanha, que tem uma altitude, né? Isso é muito importante para garantir segurança aí para os pilotos e para os tripulantes e passageiros, né, que viajam pelo mundo. Tá? Muito bem, então eu vou voltar à minha apresentação. E assim, pessoal, existem outros diversos exemplos que serviriam para ilustrar aí a aplicação do conceito da técnica de interpolação em diversas outras áreas de conhecimento. Tá? Bom, existem diferentes técnicas de interpolação, né, que são usadas dependendo muito dos recursos computacionais que as pessoas têm, dependendo da base teórica, né? Quanto maior for a base teórica, matemática, quanto for maior o conhecimento matemático que a pessoa tem, maior é
o poder de fogo, digamos assim, né? Então, a gente pode usar a aproximação de uma função usando a técnica de interpolação por um polinômio. Então, dentre as técnicas de interpolação, existe aquela que chama-se aproximação da função dada por um polinômio, que é a chamada interpolação polinomial. Eu posso aproximar uma função por funções trigonométricas, senos e cossenos, que é a base da teoria das séries de Fourier, né, que foi desenvolvida pelo Joseph Fourier em aproximadamente 1807, os primeiros artigos que ele publicou lá no início do século XIX, há cerca de 10 anos. Existem as técnicas de aproximação que usam a interpolação de funções racionais, as splines cúbicas, que são um caso particular de interpolação polinomial, e outras, né? Então, vocês vejam que dentro da interpolação existe, né, uma riqueza bastante grande, aí, uma variedade de técnicas diferentes que podem ser utilizadas para implementar a interpolação. Bom, no nosso caso aqui, né, eu vou apresentar a formulação da interpolação polinomial. Tá? Então, a interpolação vai ser formulada da seguinte forma. Então, dados n mais 1 pontos, né, x0 é fx0, x1 é fx1, xn é fxn, o x0, o x1 e o xn são chamados de nós, né, e eles são distintos 2 a 2, então não existem dois pontos iguais aqui no conjunto dos valores de x. Tá? Queremos aproximar a f de x por um polinômio Pn de x de grau menor ou igual a n, tal que a f de xi seja igual ao polinômio calculado no ponto xi, onde o i varia de 0 até n. Então, por hipótese, a gente supõe que o Pn de x seja este polinômio aqui, né, a0 mais a1x, mais etc., mais a nx na n, e nós queremos calcular esses coeficientes. Tá? Então, desta condição aqui, do fato do polinômio interpolador no ponto xi ser igual a f de xi, onde o i varia de 0 até n, resulta um sistema de equações que é este sistema aqui. Do lado esquerdo represento o polinômio calculado no ponto x0, tem que ser igual a f de x0. Na segunda linha, do lado esquerdo, o polinômio calculado no ponto x1 é igual a f de x1, e finalmente o polinômio calculado no ponto xn tem que ser igual a f de xn. Então, a matriz dos coeficientes desse sistema, que é um sistema com n mais 1 equações e n mais 1 incógnitas, que são os coeficientes A0, A1, etc., AN, do polinômio interpolador, essa matriz dos coeficientes possui um determinante diferente de zero, porque os nós são distintos. Tá? Então, esse sistema admite uma solução única, portanto, existe um único polinômio Pn de x de grau menor ou igual a n, que satisfaz a condição dada, isto é, um polinômio calculado no ponto xi é igual a f de xi, onde o i varia de 0 até n. Bom, esse é um resultado teórico. Né? Como é que a gente aplica isso, então? Como é que a gente obtém o polinômio interpolador? Então, vejam, da técnica geral de interpolação, eu agora estou fazendo a restrição aqui, eu estou dando um olhar mais detalhado para a técnica de interpolação por funções polinomiais. Né? Então, eu quero saber como obter o polinômio interpolador. Então, existem diversas formas, uma delas é por resolução de sistemas de equações lineares, como foi apresentado ali na tela anterior. O polinômio interpolador também pode ser obtido por polinômios de Lagrange. Existe uma fórmula, então, que é chamada fórmula do polinômio interpolador devida a Lagrange. Existem as fórmulas baseadas em diferenças finitas e diferenças divididas que originam os polinômios de Newton. Tá? Então, as fórmulas são diferentes, tá? Mas o resultado final é sempre o mesmo polinômio, porque o polinômio interpolador, para um determinado conjunto de pontos, ele é único. Tá? O que difere aqui nessa apresentação que eu estou falando para vocês é a maneira de obter este polinômio. Tá? E a aplicação, então, do polinômio interpolador é, uma vez obtido este polinômio, né, nós podemos calcular uma aproximação da função via
a f de x asterisco é aproximadamente igual ao polinômio calculado no ponto x asterisco, onde esse ponto x asterisco está entre o x0 e o xn. Né? Então, uma vez calculado esse polinômio interpolador, se eu substituir no lugar do x, que é a variável independente desse polinômio, um valor específico de x asterisco, né, onde x asterisco aqui ó, é um ponto intermediário entre o x0 e o xn, isso vai me dar um valor aproximado da função naquele ponto. Como eu falei para vocês ali no exemplo da população, né? Se eu tenho a população brasileira em 1991, que é conhecida, e tenho a população brasileira em 2000, que é conhecida, eu posso fazer uma estimativa pelo polinômio interpolador da população brasileira, por exemplo, no ano de 1995, que é um valor, é um ponto intermediário entre 1991 e o ano 2000. Tá? Então é nesse sentido que está sendo expressa esta aproximação aí que vocês estão vendo em tela. Então, né, adiante nós vamos ver alguns exemplos, né, alguns comentários aqui. Ó. A resolução de sistemas é mais apropriada quando eu quiser calcular o polinômio interpolador como uma função de x. Né? Então, quando eu quero saber, o p de x é 2x mais 3. Aí a resolução de sistemas é mais apropriada. Né? Se eu quiser calcular a função num ponto dado, especificamente, a forma de Lagrange é mais prática. Tá? Então, por exemplo, eu quero calcular a população aproximada, um valor aproximado da população brasileira em 1995. Né? Então, eu quero um valor específico. Né? Para esse tipo de cálculo, que é bem específico, que eu quero inserir ali um valor intermediário da população entre 2 anos dados, a forma de Lagrange é mais prática, porque ela vai me dar diretamente aquele resultado. As formas de Newton, baseadas em diferenças, né, são alternativas que podem ser usadas tanto para a obtenção do polinômio quanto para a interpolação. Né? Certo? Então, o que é preciso eu pensar assim, né, e ter essa visão geral aqui desse problema, é que são técnicas diferentes, né, que dependendo do objetivo, é mais vantajoso usar esta ou aquela técnica. Então, eu vou mostrar um primeiro exemplo aqui, ó. Né? Então, antes de eu seguir aqui, pessoal, só vou interromper aqui. Ó. Então, assim, já vou apresentar um primeiro exemplo, tá, com resultados numéricos, certo, pessoal? Então, eu interrompi aqui só para chamar a atenção. Se vocês querem copiar isso no caderno, né, para vocês terem a visão ali, eu vou fazer bem devagarinho aqui a apresentação, tá? Porque este vai ser, né, a referência aqui da aula de hoje. Tá? Não haverá texto de apoio, haverá somente a apresentação aqui que eu estou fazendo. Tá? Então, vocês podem me interromper, podem fazer perguntas, né, referentes ao que eu estiver apresentando, se surgir alguma dúvida. Tá? Então, eu vou apresentar bem detalhadamente, sem pressa, sem problema. Tá? Vamos lá. Digamos, eu quero descobrir, né, quero obter o polinômio interpolador dos seguintes dados, né, dos dados abaixo. Ó. Então, aqui nessa linha, vocês estão vendo o x, e na outra linha a f de x. Né? Então, no ponto x igual a menos 1, a f de x é 4, no ponto em que o x é 0, a f de x é 1, e no ponto em que o x é 2, a f de x é menos 1. Tá? Então, assim, pessoal, da própria tabela, a gente vai deduzir, né, qual é o grau do polinômio interpolador. Né? E como é que eu faço isso? Eu começo contando aqui, ó, os pontos a partir do zero. Então, esse aqui é o ponto x0, esse aqui é o ponto x1, esse aqui é o ponto x2. Então, o n é igual a 2. Né? Ó, 0, 1, 2. Então, n igual a 2. Se o n é igual a 2, o polinômio interpolador é a0 mais a1x mais a2 vezes o x ao quadrado. Ok? Então, pense assim, ó, que neste polinômio interpolador aqui, né, o que é desconhecido? O valor deste coeficiente, que é o a0, o valor deste coeficiente, que é o a1, e o valor deste coeficiente, que é o a2. Nós temos três
coeficientes desconhecidos. Tá? O x ele não é um coeficiente, o x é a variável independente dessa função aqui. Tá? Então, o que é desconhecido são, os valores desconhecidos são os coeficientes do polinômio interpolador que eu quero descobrir. E o que esse polinômio tem que satisfazer? Ele deve coincidir com os valores da função, o 4, o 1 e o menos 1, quando eu substituir o x por menos 1 por 0 e 2, respectivamente. Está escrito aqui, ó, o p de menos 1 tem que ser igual a 4, o p de 0 tem que ser igual a 1 e o p de 2 tem que ser igual a menos 1. Então, quando eu substituir o menos 1 aqui no lugar do x, ó, vai ficar a0 mais a1 vezes menos 1, mais a2 vezes menos 1 ao quadrado, a0 menos a1 mais a2 tem que ser igual a 4. Então, essa primeira equação aqui, ó, ela resulta de substituir o x por menos 1, aqui nesta fórmula. Vai ficar menos a1, aqui esse termo é menos, ó, e menos 1 ao quadrado é positivo, por isso que dá o a0 menos a1 mais o a2, e o resultado final tem que ser 4, que é o valor da função, que é a condição aquela, né? O polinômio interpolador, ele tem que coincidir com a própria função quando eu substituo o x ali pelos valores tabelados. Quando eu substituir o x por 0 aqui nesta fórmula, o resultado final tem que ser 1. Então, a0 mais a1 vezes 0 mais a2 vezes 0 ao quadrado vai dar a0, que é igual a 1. Então, aqui eu até já descubro, né, quanto é que é o valor do a índice 0, que é o termo independente. E no ponto 2, esta função tem que coincidir com o valor do f de x, que é menos 1. Então, p de 2, que é menos 1, vai ficar a0 mais a1 vezes 2, que é 2 vezes o a1, mais a2 vezes 2 ao quadrado, que é 4 vezes o a2, tem que dar menos 1. Então, como eu sei aqui que o a0 é igual a 1, né, eu resolvo esse sistema de equações, por exemplo, usando o método de Gauss, né, posso substituir aqui o a1, o a0, que é 1, ali nas equações, e uso o método de Gauss e concluo que o a0 é 1, o a1 é menos 7 terços e o a2 é 2 terços. Exatamente. Se forem 4 pontos, nós teríamos 0, 1, 2 e 3, aí tu teria que acrescentar o A3, X3, é isso mesmo. Então, em geral, aqui, aproveitando a pergunta do Vinícius, né, o que acontece? Quanto maior for a quantidade de pontos, maior vai ser o grau do polinômio. Tá? Em geral, se o número de pontos é n mais 1, o grau do polinômio é n. Então, aqui eu tenho 3 pontos, o grau do polinômio é 2. Se eu tiver 4 pontos, eu vou ter um polinômio de grau 3. E assim sucessivamente. Tá? É isso mesmo. Ok? Então, vejam, ó, resolvi o sistema, obtive o polinômio interpolador. 1 menos 7 terços de x mais 2 terços de x ao quadrado. Aqui até é fácil fazer a verificação, pessoal. Aqui este polinômio realmente satisfaz essas 3 condições. Ó. No ponto 0, ó, vejam, aqui dá 0, mais 1 dá 1. Né? Então, no ponto 0 realmente é 1. Se eu substituir o x por menos 1 aqui, ó, dá para fazer o cálculo mentalmente. Ó. 1 menos 7 terços vezes menos 1 vai dar 1 mais 7 terços. Né? 1 mais 7 terços. E o menos 1 ao quadrado é positivo. Então vai ficar 1 mais 7 terços mais 2 terços, vai ficar 1 mais 9 terços. 9 terços é 3, mais 1 dá 4, que é o que tem que acontecer aqui. Né? E no ponto 2, ó, quando eu substituo o x por 2 aqui, ó, vai ficar 2 ao quadrado, que é 4, vezes 2 dá 8, né? 8 terços aqui. Aqui é 8 terços. 7 vezes 2 é 14. Menos 14 terços mais 8 terços dá menos 6 terços, que é menos 2, somado com 1, que vai dar o menos 1 ali. Então, até é possível fazer a verificação por substituição direta aqui. É sempre bom fazer, né, nos exemplos mais simples. Ok? Bom, esta fórmula, conhecida como fórmula de Lagrange ou fórmula de Lagrange, esta é uma fórmula que se baseia num raciocínio que o Lagrange fez, né, que é possível expressar
de modo direto o valor desses polinômios interpoladores aqui, ó, são chamados os polinômios de Lagrange, e a partir desses LKs, tu vai somar essas quantidades aqui para obter o polinômio interpolador Pn de x. Tá? Então, como é que funciona? Ó, x0, x1, xn, né, os n mais pontos distintos, e o yi corresponde ao valor da função no ponto xi, para cada i de 0 até n. Né? Então, como é que é o polinômio interpolador de Lagrange? Ele tem a seguinte forma. O Pn de x é igual a y0 vezes L0 de x, mais y1 vezes L1 de x, mais yn vezes Ln de x. Onde? Ó, vejam como é que se forma o LK. Parece esquisito, né, pessoal? Mas na verdade é bem simples aqui. Ó. Olha aqui. Ó. Olha o que acontece aqui em cima, né, no numerador desta fração. Vão aparecer todas as subtrações aqui, ó, no numerador, exceto a subtração x menos xk. Então ele vai pular do xk menos 1 aqui, ó, né? Ó, observa que tem o k aqui, tá certo? Então ele vai subtrair x menos x0, x menos x1, até o x menos o xk menos 1, e vai pular para o consecutivo do xk. X menos xk mais 1, e vai chegar até o x menos o xn. E no denominador é xk menos todos os outros. Ó. Xk menos x0, xk menos x1, xk menos o xk menos 1, que é o que vem antes dele, né? O xk menos o xk mais 1, que é o que vem depois dele, e até o xk menos o xn. Né? Então, quando eu calculo esse polinômio LK no ponto xk vai dar 1 e nos demais pontos vai dar 0. Tá? Então, se eu calcular todos os LKs e depois substituir aqui, ó, eu vou ter direto o polinômio Pn de x. Qual é a vantagem desta fórmula, ou da forma de Lagrange? É que tu não precisa resolver sistemas de equações para definir o polinômio interpolador. Tu vai calcular esses LKs, todos, né? Ó, como o colega perguntou, vamos supor que o n seja 3. Então tu teria L0, L1, L2 e L3 para calcular. Se o n for 2, tu vai calcular o L0, o L1 e o L2. Se o n for 1, tu vai calcular o L0 e o L1. Tá? E assim sucessivamente. Então, olha só. Vamos supor que eu queira calcular aqui um exemplo. Vou mostrar um exemplo para vocês aqui, bem simples, com 2 pontos. Antes de eu desenvolver o exemplo aqui, ó, só vou fazer um comentário. Ó, pessoal, vamos pensar assim, tá? Em termos de relação custo-benefício. Vamos supor lá que tu tem que fazer a aplicação da técnica da interpolação num determinado problema. Seja ele qual for. Pode ser um problema de economia, um problema de biologia, um problema das diversas áreas de engenharia, um problema de computação, não importa. Tá? Qual é a técnica de interpolação que vai exigir o menor esforço, né? Vai demandar a menor quantidade de cálculos? É quando tu usares apenas 2 pontos. Tá? Tem um ponto aqui, tem um ponto aqui, né? Então, tu quer calcular num ponto intermediário, 2 pontos é suficiente. Ó, eu quero calcular, como eu disse lá no exemplo da população, né? Quero fazer uma estimativa da população em 1995, ou 1993, ou 1998. Bom, o que eu posso fazer, né, para fazer essa estimativa? Eu tenho que usar pontos conhecidos. Então, eu posso pegar a população em 1991, ó, em 91 tinha tantos milhões de habitantes. Em 2000 tinha tantos milhões de habitantes. Aí eu posso fazer uma interpolação naquele ano lá de 93, ou de 97, ou de 98. Né? E por que apenas 2 pontos? Porque com 2 pontos tu vai traçar uma reta. Né? Por 2 pontos passa uma reta. Certo? Então tu está aproximando uma função que é desconhecida por uma reta, né? Que é um polinômio de grau 1. Que é o menor esforço possível. Né? Qualquer polinômio de grau 2, 3 ou maior vai trazer mais esforço do que fazer a interpolação por uma função de primeiro grau. Tá? Isso é muito importante, pessoal, porque a gente não pode pensar assim que tu vai aumentando o grau, vai aumentando o grau, tu vai ter resultados cada vez melhores. Não, isso não é verdade. Tá? Nem sempre tu aumentando o grau do polinômio interpolador, isso vai te garantir que o resultado vai ser muito melhor do que usando uma reta. Tá?
É por isso que na economia, é por isso que na sociologia, na geografia, na biologia, sempre que a gente vê livros de autores lá, o cara fez uma experiência lá e fez uma estimativa por interpolação, a maior parte dos autores vai usar a interpolação com um polinômio de grau 1. Tá? Porque a função é desconhecida mesmo. Né? Então, qual é o sentido da pessoa botar um monte de pontos lá, fazer uma calculeira e sem garantia nenhuma de que aquilo realmente está trazendo um resultado melhor? Né? Então, vamos levar isso em conta. Né? Quando não tiver nenhuma restrição ou nenhuma informação adicional, os 2 pontos, pronto. Tá? Vai te dar um bom resultado na maior parte dos casos. Então, vou voltar para o exemplo. Ó, eu tenho essa situação aqui. Ó. Então, eu vou lá com a anotação. Né? O x0 é o 0,3. O x1 é o 0,4. O y0 é o valor correspondente do x0, que é o 1,35. E o y1 é o valor do y correspondente ao x1, que é 1,49. Então, eu começo com isso aqui, né, definindo a notação. Tá? Então, o L0 de x vai ser x menos x1 sobre x0 menos x1. Tá? Independente da tabela de pontos, esse vai ser o L0 de x, em qualquer problema que tu use Lagrange. Então, vai ficar x menos 0,4 sobre 0,3 menos 0,4. Então, isso aqui é uma substituição simples e direta. Tá? L1 de x, x menos x0 sobre x1 menos x0. Então, fica x menos 0,3, que é o x0 ali, que é dado no problema, dividido por 0,4 menos 0,3. Tá? Então, vejam, né, eu vou voltar ali. Para eu montar, né, o PN, eu multiplico cada um dos LKs pelo Y correspondente. Então, nesse caso aqui, ó, que o N vale 1 ali do exemplo prático, eu só vou calcular somente essas 2 parcelas aqui. Ó. O Y0 multiplicado pelo L0, uma água aqui, mais o Y1 multiplicado pelo Y1. Só vou calcular essas 2 parcelas. Então, ficou... Eu quero calcular, né, eu quero fazer uma interpolação no ponto 0,35. Então, eu já vou inserir o x igual a 0,35 aqui. Ó, né? Vai ficar o y0 vezes o L0 calculado no 0,35, mais o y1 multiplicado pelo y1, pelo L1, desculpe, calculado no 0,35. Por isso que eu disse para vocês que quando eu quero calcular, avaliar aproximadamente a função num ponto específico, o polinômio de Lagrange é bastante prático, né? Porque eu já vou substituir aqui, ó, o 0,35 no lugar daquele x lá, certo? Então vai ficar 1,35, que é o valor do y0, tá ali, ó. Vamos conferir. O y0 é 1,35, que multiplica, ó, 0,35 menos 0,4 dividido por 0,3 menos 0,4, tá aqui. Eu simplesmente substituo o x que é dado ali pelo valor específico, que é 0,35, mais y1, que é 1,49, multiplicado por 0,35 menos 0,3 dividido por 0,4 menos 0,3. Calculo essas divisões aqui, né, e faço a multiplicação correspondente pelo 1,35 pelo 1,49. Vocês vão ver que vai dar aproximadamente 1,42 o valor da função. Né? O polinômio interpolador vai resultar igual a 1,42, né? O resultado final desta operação aqui. Mas o que essa operação representa? Ela representa uma aproximação da função. Né? Então, lá na conclusão, eu vou dizer que a função é aproximadamente 1,42. Eu não vou cravar assim, ó, dizendo que a função é exatamente 1,42. Certo, pessoal? Porque a gente não deve esquecer, né, que o polinômio interpolador ele é uma aproximação da função. Então, o resultado obtido pelo polinômio interpolador, ele não é
um valor que eu possa dizer assim que ele é igual à função, né? Então eu sempre tenho que usar a ideia, a notação de aproximação, tá? Eu já estou adiantando aqui, né, que nos cálculos que vocês fizerem, que eventualmente vocês venham fazer como atividade de avaliação, que nesses cálculos sempre o resultado final obtido pelo polinômio interpolador, ele deve ser interpretado dessa forma, né? Ele vai te dar um resultado que é uma aproximação do valor da função, e tu vai escrever ali, a função é aproximadamente igual a tanto, né? Existem modelos teóricos, né, que até fazem uma estimativa das diferenças que podem existir entre o polinômio interpolador e o valor da função, né, desde que a função satisfaça certas condições. Então, se a função for contínua, derivada de primeira ordem existir, se a derivada de segunda ordem existir, se forem funções limitadas, eu posso fazer estimativas do erro cometido pelas fórmulas interpoladoras. Tá? Mas, digamos assim, nós não vamos entrar nesse detalhe, né, porque nós vamos fazer uso aqui das fórmulas que vão produzir valores aproximados através do uso do polinômio interpolador, né, para resolver esse tipo de problema. Então, para concluir, né, só para a gente chamar a atenção aqui, que esse resultado aqui é um valor aproximado, então, desta função no ponto 0,35. Fazendo aquela analogia que eu fiz, né, se eu estivesse trabalhando lá com 2 pontos que aproximam o censo em anos diferentes, eu poderia fazer uma aproximação da população brasileira no ano intermediário. Então, por hoje é isso, pessoal. Eu vou apresentar para vocês na próxima aula mais alguns exemplos de uso da interpolação, né, com o uso de polinômios definidos através de resolução de sistemas de equações lineares, e a ideia da interpolação usando as fórmulas de diferenças finitas e diferenças divididas para obter os polinômios interpoladores de Newton, né, que é a outra técnica que eu apresentei ali, que existe, né, e que é bastante competitiva, tem bastante utilização aí, digamos assim, no mercado, né, dentre as diferentes linhas de pensamento, né, na matemática, na física e nas suas áreas correlatas. Tá bom? Então, agradeço aí a atenção de vocês, né, continuamos na terça-feira. Uma boa noite para vocês, bom final de semana. Professor, oi. Eu tinha uma pergunta para fazer para o senhor. A avaliação 1, não sei se o senhor falou sobre ela no início da aula, não prestei atenção. Como é que vai ser e o senhor vai disponibilizar ela hoje? A avaliação o quê? A 1? Eu olhei ali no cronograma ali, Vinícius, mas a gente está, digamos assim, um pouquinho atrasado em relação àquele planejamento, tá? Então eu acho que eu vou elaborar essa avaliação para o final da semana que vem. Porque cortou o seu áudio aqui para mim. Tá. Não, é que na verdade, a gente está um pouquinho atrasado em relação ao cronograma ali previsto. A gente fez uma avaliação sobre teoria dos erros, uma avaliação agora sobre o método de Newton-Raphson e vimos essas técnicas de resolução de sistemas, né? Então, para não repetir já um outro processo de avaliação, eu vou trabalhar na aula de hoje, na aula de terça, essas técnicas de interpolação. Aí, na semana que vem, eu vou elaborar essa nova atividade de avaliação aí. Vou deixar para a semana que vem. Tá bem, professor, tá bem. E em relação às notas, o senhor também sabe quando é que vão ser apresentadas? Do trabalho 2? Do 1 e do 2. Não, o 1 eu divulguei no sistema de atas, né? Ah, tá. Porque assim, ó, Vinícius, eu estou divulgando, pelo menos que eu me lembro, eu divulguei lá. Daí vocês recebem no aplicativo. Tá, vou dar uma olhada então, professor. Porque no Moodle eu só dou aquele retorno, aquele comentário ali, né? Daí, em relação ao trabalho 2, só falta concluir alguns ali, acho que amanhã eu já consigo publicar.
Tá ótimo então, professor. Tá bom? Mas, Tá bom. Professor, mas aí- eu não recebi lá no sistema de atas a nota do trabalho 1. Lá não no, foi, não no foi aplicativo. não foi publicado? Não, Deixa eu dar não uma... recebi nada. Vocês aguardem um minutinho, eu vou dar uma olhadinha ali, já retorno aqui, tá? Só aguarde um minutinho. Tá bem, professor. Já confiro ali. É que eu achei que tinha publicado, porque já faz tempo, né, que foi feito o trabalho 1. Deixa eu ver aqui. Notas publicadas. Acho que não, eu acho que não publiquei mesmo. Vou voltar aqui e vou publicar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Cálculo numérico. Deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal. Eu já terminei aqui, ó. Já vou publicar e já vai sair os dois já. Pronto. Feito. Aí já mata os dois coelhos com uma cajadada só. Então tá, pessoal. Não, vocês têm que me lembrar que eu pensei que eu tinha publicado, que faz tempo já no trabalho 1, mas agora tá saindo os dois do forno ali. Show de bola. Valeu, professor. Obrigado aí então, viu? Falou então. Feito. Um abraço. Então tá. Tchau, tchau.